E aí, pessoal, tudo bom? Após 10 anos, estou de volta aqui para continuar a maratona de análises da franquia Premonição, porque nesse ano agora de 2025 foi lançado a sexta parte. E para esta missão estou com o meu amigo Vini Melo, que também é um grande fã dessa franquia. E antes de começar para valer, eu vou dar uma lida aqui na sinopse, que diz aqui o seguinte, ó: Stephanie, uma jovem universitária de 18 anos, é atormentada por visões perturbadoras, pesadelos fragmentados em que toda sua família encontra um final trágico. Ao retornar à cidade onde cresceu, ela busca respostas com sua avó Iris, que anos atrás salvou diversas vidas após ter uma visão chocante de um desastre eminente na década de 60. Aí continua aqui, né? Um resumo completo aí, né? Então, Vini, se puder falar resumidamente aí como que começa o filme. Bom, o filme começa com aquela mesma pegada dos filmes anteriores, né, mostrando ali o pessoal indo rumo ao local que vai ser desencadear todo o acidente, só que esse aqui tem um diferencial dos filmes anteriores, porque ele não é contemporâneo, ele se passa nos anos 60 ali e tudo, e na sequência em que tem todos, assim, o acidente, quando termina acaba acontecendo ali uma coisa que nunca aconteceu antes, né? Porque você assiste pela primeira vez e pensa, tudo bem, a gente sabe que é premonição, tudo, e vai voltar na pessoa que tá tendo a visão. Só que aqui, ao invés de voltar na visionária, acaba indo para uma outra pessoa. Eu achei que aqui já foi um grande diferencial ali, né, dos outros filmes, né? Porque como a gente sempre está acostumado assim a mostrar ali tudo, lá que é o visionário que tem ali a visão, que daí depois acontece todo aquele negócio, ele impedir os atos quando ele vê que algumas coisas se confirmam, aqui foi diferente, aqui mostraram já indo para outra pessoa ali, né? E no decorrer do filme, a gente acaba descobrindo o mistério por trás desses pesadelos que essa personagem anda tendo e qual que é a sua conexão com essa personagem do início da premonição. Bom, pessoal, então já fica aqui o aviso que agora a gente vai começar a destrinchar mais o filme e vai ter spoiler. Então, se você não assistiu, eu recomendo que vocês parem por aqui para não perder a graça, né? Porque nesse filme aqui eles tentaram dar uma inovada, né? Bom, então o aviso foi dado, vamos começar, né? Então o Vini já explicou bem aí, né? Que o começo do filme é ambientado nos anos 60 e é umas cenas bem legais ali das mortes, né? Que se passa ali no encontro de um casal que o cara tá querendo pedir ela em casamento e ela tava grávida, tava com receio de falar pro namorado que estava grávida. Então aí, né, e é lá num restaurante em cima de uma torre, né? Aí já temos, né, umas sequências bem legais. Daí eu não tenho do que reclamar do filme. Isso daí é bem legal mesmo, né? Já tem toda uma tensão quando eles estão subindo no elevador, né? Depois aquelas cenas já na parte ali de cima, né, do que eles são recepcionados por um velhinho lá, com um velhinho, um filho da puta lá, né, que seu nome não está na lista, mas sou amigo de fulano de, mas o cara já foi mandado embora, por favor, saia daqui, né. Aí eles resolvem continuar lá, né, e tem uma série de acontecimentos até que começa a tragédia lá, né, Vini? Então, fala um pouco aí, o que você curtiu aí dessa cena inicial aí. Ah, uma das coisas que eu curti bastante foi a música que fica tocando lá, daí todo lá, o pessoal todo pulando ali. Eu só fico naquela agonia, fica pensando, pô, olha esse vidro ali se achando, esse pessoal aí não olha ali tudo lá. Mas a hora que começa ali o desespero é sensacional ali tudo, né? E esse velho que é filha da puta aí que você falou, achou engraçado ali a morte dele, né? Que daí, tipo, ele vai ter. Que aí é uma coisa que eu também achei engraçado aqui. O pessoal todo desesperado indo pegar o elevador, sendo que uma das recomendações para esse tipo de acidente é nunca pegar o elevador. O pessoal todo se amontoa lá, deu o elevador ali, quebra o cara. Mas sem dúvida, para mim, o momento mais icônico dessa premonição foi com certeza a hora que o piano cai em cima do moleque, que foi, na verdade, o responsável pelo acidente por conta dele ter jogado lá a moeda, que daí caiu no duto de ar lá, que daí causou toda a falha lá. Eu achei muito legal aquela parte lá, que daí até o moleque, né, tipo, na hora de fugir, falou assim, não, eu tenho prioridade, as crianças primeiro, daí o piano cai lá em cima dele, e a moeda que ele tinha jogado vai cair direto ali
na fonte. Daí eu fiquei pensando, caraca, quem que diria que eu ia vibrar com a morte de uma criança em premonição ali, né? Mas essa sequência aí do acidente, eu acho que foi muito boa, né? E uma coisa que eu também achei legal, aquela música lá do Cantando na Chuva que vai tocando lá, né? Daí, só que daí, ao invés de estar chovendo pessoas, quer dizer, ao invés de estar chovendo, né, água, né? Tá caindo uma chuva de pessoas ali, né? Então, os caras, porque Premonição é genial, né? Porque eles escolhem sempre as músicas certinho ali, né, para encaixar no contexto do filme ali. Então, nota 10 aí para essa premonição e por todos os detalhes que eles colocaram ali. Sim, e o velho filho da puta, o cara continua sendo filho da puta até nesses momentos lá que ele, pra pegar o elevador, ele empurra ali, né, a moça ali que a gente pensa que vai ser a protagonista do filme, né, que é uma loira e, sai daqui, empurra e entra lá no elevador, mas ainda bem que o cara sentou na graxa legal e nessa daí eu comemorei também. Bom, aí diferente, né, dos outros filmes, né, como o Vini já falou ali na introdução, né, que voltaria ali, né, pra pessoa, né, que estava tendo uma premonição, então quem acorda ali é uma moça já no presente, né, provavelmente, não sei se é em 2025, vamos falar que é na época atual, né, aí ela acorda, né, com aquele pesadelo, né, não sabe o que que é aquilo, aí ao decorrer ali do filme a gente vai descobrindo que ela tá tendo toda hora tá tendo pesadelo, até a amiga dela de quarto já não tá aguentando mais ela. Aí ela resolve, né, investigar, voltar lá pra casa dela, né? A gente vai ficar narrando aqui cena por cena, né? Mas resumidamente, né, ela acaba descobrindo depois que essa premonição era da avó dela, e essa avó dela, os pais não querem mais falar, né, o que que aconteceu, né? Aí de tanto ela investigar, ela vai ver que a avó ficou louca e que está isolada numa espécie de cabana. Grande novidade que eles quiserem inserir aí nesse filme é que essa avó dela teria tido essa premonição ainda quando era jovem, né, nos anos 60, como é mostrado ali no começo, e que se tornou uma espécie de maldição e que estava passando para os descendentes dela, né? Então, Sim, que é como se fosse ali uma para ela se proteger da morte ali, né? Porque, né, daí. Só que eu vou confessar que isso daí é um negócio muito questionável, a segurança desse negócio, porque, beleza, ela tá ali dentro, ali, se escondendo da morte, né? Por dentro você pode ser que é seguro, mas você vai ver um negócio cheio de negócio pontiagudo, você pensa assim, tá, mas isso aí é para impedir a morte, mas a morte não é uma pessoa física, ela é uma entidade, então. E daí eu fico pensando, tá, e da onde que isso aqui é seguro? Ainda mais que a gente tá falando lá dos Estados Unidos, que é muito comum ter furacão lá. Eu tô pensando, bastava um furacão ali para passar ali e pegar qualquer objeto pontiagudo e atingir ali a íris ali, que é a protagonista, que agora já é uma idosa ali, então essa fortaleza ali foi questionável. Eu acho que eles podiam ter caprichado mais, né? Tipo, seguir mais ou menos a linha lá do Premonição 2, lá quando tinha a Clear Rivers, que ela tava lá no sanatório, uma cela estofada, né? Que sim, não era um negócio totalmente seguro, mas era pelo menos assim, ao meu ver, convencia mais em segurança do que esse esconderijo aí da Iris aí, né? Porque com tanto esse negócio aí que qualquer, né, nada impediria um furacão de acontecer ali, era moleza, na verdade, para a morte dar fim nela ali, porque do jeito que era aquele lugar, então só isso aí que realmente eu tenho que comparar ficou muito legal ali. Eu acho que os caras podiam ter caprichado mais para fazer uma fortaleza, né? Talvez um bunker subterrâneo eu acho que ficaria mais convincente. pô, até uma história assim, sabe? Já começando aqui as minhas primeiras críticas das coisas que eu não gostei desse filme, né? Eu acho que viajaram demais nisso daí, acho que, sabe, não curti essa ideia, né? Sendo bem claro aí. Ficou um bagulho muito confuso, ainda mais que depois a avó dela pega lá uma espécie de diário e vai falando ali, explicando, né? Que, eu tô desde essa época escapando da morte. E é tão absurdo que me dá até preguiça de explicar. Ô, Vini, se você puder explicar resumidamente aí. É que na verdade o que aconteceu foi assim. É que quando ela, depois que ela teve a premonição, é que ela fez uma coisa que os outros personagens das outras vezes não conseguiram fazer. Ela conseguiu salvar todo mundo que estava ali na torre, todo mundo, sem exceção.
Só que daí o que aconteceu? Ela salvou essas pessoas, daí essas pessoas foram assim, se casaram, tiveram filhos e tal, daí a morte ela tinha que ir atrás, assim, né, das pessoas que tiveram morrer, só que como as pessoas tiveram filho, daí a morte ela teve que matar toda a linhagem dessa pessoa, para daí pular pro próximo, né, então como era muitas pessoas, tudo, né, então levou anos até chegar a Iris, porque ela seria a última sobrevivente, quer dizer, ela e um menino lá, que depois a gente vai falar quem que é ele, né? Mas aí foi isso, né? Deu todo esse negócio aí, né? Mas claro, eu entendo assim por que que você tá. É porque é um negócio confuso ali, né? Porque você pensar assim, pô, às vezes a morte não demora tanto tempo para ir atrás da pessoa, então, tipo assim, beleza, ela podia pegar ali a primeira pessoa lá, né? Que foi o primeiro a cair ali no. Né, quando teve o negócio do vidro quebrando, né? Mas até a pessoa se casar, ter um filho, passar os 9 meses de gestação, a morte tem que esperar tudo isso aí para trás da pessoa, né? Então realmente ficou uma coisa bem bugada ali de entender, né? Mas basicamente é que o fulano teve o filho, né? Daí ela teve que ir atrás de todos eles para daí depois ir pular para o próximo sobrevivente ali, né? Então ficou um negócio extenso, né? Daí porque eles falam, né, que tipo gerou uma consequência em escala cósmica, que agora a morte tinha que reparar tudo isso e eliminar até vidas que nunca deveriam existir, né? Que acabaram existindo por conta dessa intervenção da Iris. Não, e além disso daí, eles não fica bem claro lá, mas dá a entender que parece que todas aquelas vítimas dos filmes anteriores eram parentes de sobreviventes desse tal acidente dos anos 60. Pô, mas daí não faz sentido nenhum, né, ô, pessoal? Pô, para pra pensar, se for seguir essa mesma lógica que eles apresentam aí, né, que não, porque tem que eliminar todos os descendentes, né? Então, por exemplo, lá no primeiro filme, lá, por que que os pais daquela molecada que morreu também não tinha morrido antes dele? Então, só isso daí já quebra já esse argumento aí. Então, acho que viajaram demais nisso daí, né? Então, ó, tentar até explicar melhor aqui, né? O negócio aqui que vai ficar mais claro o que eu tô querendo dizer, né? Bom, primeiro Premonição, até pesquisei aqui, né, foi lançado em 2000, o criador, né, dessa história se chama Jeffrey Redcock, que a ideia original seria até para um episódio de Arquivo X, mas aí gostaram tanto da ideia que deram carta branca lá para ele transformar num filme, né? Aí tanto que contrataram, né, um roteirista que é o Glenn Morgan e junto com o James Wang, que foi o diretor desse filme, né? Aí no Premonição 2 chamaram já outras pessoas, né, que era o J. McGelber e Eric Ramsey, dirigido por David R. Ellis, né? Provavelmente estou pronunciando errado, mas só para vocês vão entender aonde que eu quero chegar. Aí no Premonição 3 eles chamaram novamente o pessoal do filme original, né? O James Wang, o diretor do 1 e também os mesmos roteiristas. Aí no 4 voltou os mesmos que fizeram o 2. Aí no 5 chamaram pessoas diferentes aqui, né, para fazer, né? O Premonição 5 ele foi lançado em 2011, né? Então já tivemos vários anos aí. Foi retomado agora em 2025, né? E chamaram pessoas que não tiveram ligação nenhuma com esses filmes anteriores, né? Então os caras inventaram essa história aqui, né? Aí os caras querem botar a goela abaixo aqui que. Não, porque depois o personagem lá do Tony Toad, ele era um sobrevivente, sabe? Mas o cara que inventou isso daí não era a ideia do criador da ideia original. Os caras viajaram demais aqui. Não sei como é que autorizaram os negócios desses. Né? Vocês podem até discordar de mim, que só tô deixando minha opinião e minha revolta também. Porque premonição é um negócio simples, não tem o que os caras ficar querer reinventar a roda aí, né? Querer reinventar toda a história, no bagulho de, porra, não faz sentido nenhum isso daí. E a morte também vai ficar décadas para conseguir eliminar lá pessoas que nos outros filmes mostra a questão de nem um ano lá, a morte já conseguiu eliminar os sobreviventes de quem teve lá, quem foi impedido de quem teve a premonição. Então, sabe? Umas ideias idiotas, na minha opinião. Acho que se os caras tivessem feito só esse Premonição 6 sendo ambientado nos anos 60 ali, mantendo toda a mesma premissa, as mesmas coisas que eles fizeram nos filmes anteriores, já tá bom. Eu não curti isso daí não, Vini.
Muita viagem da cabeça dos caras, né? Ainda querendo fazer ligação com os outros, né? Pô, faz sentido uma coisa dessa, ô Vini? Então por que que os pais lá do Alex sobreviveram lá? Então, pois é, se a gente for levar por essa linha, que estranho, porque, tipo, tá, tem até personagens, assim, de premonição que é órfão por um dos pais, né? Por exemplo, a Kimberly lá do Premonição 2, ela era órfã de mãe. Tipo, se fosse colocar ela nesse contexto, seria fácil, pensar assim, que a mãe dela é descendente de alguém ali e pronto. Mas agora o Alex, ele fica estranho, porque os pais dele eram vivos, os pais daquele amigo dele que foi o primeiro a morrer lá, enforcado à banheira, também eram vivos, e inclusive os outros personagens lá, que eram os pais figurantes lá, dava para ver que eles tinham os pais vivos, então fica estranho encaixar isso ali, né? Então, o filme dá essa ideia ali que talvez tenha uma conexão ali, mas fica estranho, né? Se você pensar assim, pô, mas peraí, então os pais dele também tinham que estar vivos e ainda tinham que morrer antes deles, né? Porque o critério aqui desse filme tem isso aí, porque ela vai matar a linhagem, ela vai matar de acordo com a idade, assim, do mais velho, vai matar o mais velho, daí vai descendo ali pro mais novo ali, tudo, né? E com o detalhe que, tipo, no caso, assim, da pessoa ali que sobreviveu lá, que ela teve um filho, daí ela teve outro filho lá, daí porra, dá um nó na cabeça explicar, mas basicamente ela tem que seguir uma linha certinha ali para ir atrás da pessoa, né? Daí, né? Então ficou meio confuso isso daí, né? Então, se a gente for conectar os outros filmes, fica estranho, né? Eu acho assim, ao mesmo tempo a ideia é interessante, mas se você for trazer os outros filmes, fica muito bizarro de pensar, porque não faz sentido mesmo colocar se levar em conta que os pais dos outros lá estavam vivos ainda. É, isso que eu não consigo comprar ideia, ô Vini. Sei que quiseram fazer ligação ali, foi o que eu entendi, né? Aqui o negócio não tá tão bem explicado também. Pelo que eu entendi, todas as vítimas ali dos filmes anteriores eram parentes de sobreviventes dessa tal premonição dos anos 60, né? Se for isso daí, é muito mal feito. Não ficou legal não isso daí. Só isso daí, só essa pergunta que eu faço. Então, por que os pais do Alex lá estavam vivos e ele morreu lá? Então já quebra toda essa teoria idiota que inventaram aqui, né? Então é triste, né? É triste porque as mortes em si aqui da parte 6 eu achei legal também, né? Alguns personagens eu gostei, né? Como aquele cara dos piercing, né? Que acho que é os pontos fortes desse filme aqui do 6 ainda são as mortes, né, Vini? Tanto que acho que eu achei mais bem bolada e mais legal foi a desse cara dos piercing, né, Vini? E qual que foi a sua? Né? Para mim também a dele, né? Que é a da ressonância magnética lá, né? Que na verdade é uma morte dupla, né? Porque você tem aí desse cara dos Pierce, né? Que é o Eric, e do irmão dele lá, que é o Bob, né? Então, pô, esse negócio aí, essa morte aí ficou muito bem bolada ali. Eu acho que com certeza uma das melhores mortes ali do Premonição, né? E até em questão dos efeitos ali que eles mandaram bem, né? Outra que eu também gostei foi aquela do caminhão de lixo, né? Apesar que o pessoal criticou um pouco lá o CGI, né? O que eu até não vou negar, né? O CGI deixou a desejar, mas a morte, assim, eu gostei daquela porque ela acabou sendo muito engraçada, porque, sei lá, eu achei que ficou lembrando o vídeo cacetada do Faustão lá, né, que, tipo, a personagem lá dá uma descrição que, pode acontecer isso, isso e isso, né, que ela pensa que vai acontecer com um, daí acaba acontecendo com o outro lá, então essa daí eu acabei gostando também, mas com certeza a melhor morte foi essa da ressonância magnética, né, do Eric, né, que é o cara dos piercing. É, isso daí dos efeitos especiais, né? Do CGI aí mal feito, entre aspas, né? Aí podem até dar uma desculpa, não, porque quiseram seguir o padrão dos outros filmes ali, né? Que os filmes ali dos anos 2000 era bem comum os caras utilizar só CGI, né? Nada de efeitos práticos. Então dá até para aceitar isso daí, né? Então, já vamos já ir para as nossas considerações finais aqui, ô Vini. Sendo sincero, pra mim é nota zero esse filme. Anulou todas as ideias legais que aquela cena inicial ali eu achei bem legal, que se passa nos anos 60, repetindo aqui, eu acho que seria bem mais legal se o filme fosse ele todo ambientado nos anos 60, fizesse a mesma história simples ali, só com mortes mirabolantes, já estaria ótimo. Essa muita encheção de linguiça aí, querer fazer um bagulho mirabolante, não pensaram muito bem, ficou com muitas pontas soltas e não ficou legal, né? Então, é um filme que pra mim poderia ser apagado aí, que não faria falta nenhuma, né? Aí até teve, né, um momento ali emocionante que eu acho que
merecia também estar num filme bagunçado como foi, né, ô Vini? Se você puder falar dessa cena aí, de um personagem importantíssimo durante toda a franquia aí, né, que mostra, aí inventaram aqui coisa, mas aí você vai ver, não foi o criador da ideia original que deu essa ideia dele aí? Então, é isso que dá uma desanimada, Vini. Ah, sim. Então, temos essa cena que é emocionante, que é a do personagem William Bloodworth, né, que é o do ator Tony Todd, que era o menino que tinha sobrevivido junto com a Iris lá na premonição, né, que aqui foi definitivamente explicado qual que era a sua origem, que ele também era um sobrevivente, né, então, e aqui que eles estabeleceram que tanto a Iris quanto ele, né, que eles ainda iam morrer, né, só que daí agora eles estavam com um câncer terminal, né? Só que no caso dele, eles colocaram isso porque o ator Tony Todd de fato estava com câncer terminal, né? Tanto que isso ficou bem evidente, né? Quando a gente vê como ele estava bem abatido, tudo, né? Então eu acho assim, sabe o que fizeram ali, Oswaldo? Que com certeza, se o ator não tivesse doente, assim, né? O desfecho dele com certeza seria completamente diferente, né? Mas aqui, como acho que eles queriam fazer em caráter também de homenagem, né? E o ator acho que também tinha consciência que esse seria seu último trabalho, então eles mudaram o rumo da história e decidiram estabelecer que ele era um sobrevivente que logo ele ia morrer, tanto que, na verdade, assim, no momento que a Iris morreu, toda a família dela ia acabar morrendo, e depois que morresse o último, né, a neta dela lá, a Stephanie, e o irmão dela lá, o Charlie, daí a morte ia atrás do William Bloodworth, né? E a gente pode dizer que de fato aconteceu isso, né? Já que depois eles acabam morrendo. E eu acho assim que até foi bom eles terem finalizado assim o arco do Tony Todd, né? Porque antes se tinha a teoria de que ele pudesse ser a personificação da morte, né? Era uma teoria interessante? Era, só que se você for levar ela por essa linha, eles poderiam dizer em outros filmes, sei lá, que a morte agora poderia assumir outra forma, né? Daí chamar um substituto. Então, acho que para não ter que acontecer isso, eles decidiram colocar ele como um sobrevivente, né? Daí, assim, o personagem morreu junto com o ator para fechar de vez o arco, né? Mas eu achei, sim, que foi uma despedida emocionante, tanto que até a fala dele final lá, que para aproveitar a vida, acho que um momento ali que, na verdade, já não é nem o personagem, né? Como se fosse o ator mesmo falando ali, mas eu acho que foi uma cena até bonita, né? Apesar de ter todo esse negócio aí do filme, né? Mas eu gostei da cena e eu já não dou nota zero, eu dou um 7,5, porque eu acabei gostando desse filme, né? Porque eu achei que foi interessante essa premissa de ser resumido em família, ao invés de grupo de estudantes, amigos ou colegas de trabalho, como foi nos outros filmes, né? Então, e também foi o primeiro filme do Premonição que eu assisti no cinema, então eu dou uma nota 7,5 para ele. É, pessoal, porque se for para analisar friamente aqui, eu gostaria de saber qual era o plano original para esse personagem, né? Porque quem inventou isso daí, que ele era um sobrevivente desse tal acidente, foi esses roteiristas desse Premonição 6 que não teve ligação nenhuma nos outros filmes, né? Então os caras inventaram isso daqui. Então, para mim, eu gostaria de que tivesse sido o roteirista original ali, o do Premonição 1 ou do 2. Quando eles inventaram esse personagem aí, que eu gostaria. Não foram eles que deram esse destino para ele, né? Então eu gostaria de saber qual que era a visão original, né? De repente a visão original pode ser que realmente ele representasse a morte, né? Mas é algo que infelizmente a gente nunca vai saber, né? Só se algum dia aí, em alguma entrevista os criadores originais falarem, né? Mas agora bagunçaram geral, né? Então para mim aí eu vou ignorar esse Premonição 6, para mim acabou no 5, acho que acabou de bom tamanho, tanto que na ocasião eles até falaram que era o último filme, acho que terminaria muito melhor no 5 do que no 6. Eu, sinceramente, eu não curti essas ideias absurdas, né, de querer fazer ligação, né, eu já expliquei aqui, né? Então nessa daqui a gente teve uma divergência de opiniões, o Vini gostou, deu 7,5 e eu reprovei e dei nota zero, né? Deixando bem claro, né, pessoal, sempre quem já acompanha meu canal já sabe, né, não somos os donos da verdade, a gente só tá dando a nossa opinião, você tem todo o direito de ter achado o melhor filme da franquia, como muitos têm escrito aí, né, em diversas redes sociais, né, tanto que antes de ver o filme eu tava com uma expectativa absurda, né, justamente porque
O pessoal tava falando, nossa, meu, esse filme aqui é o melhor da franquia. Nossa, esse daqui é demais, né? Eu vou até entrar aqui, ó. Vamos dar uma lida aqui em algumas opiniões. Eu não vou ler aqui o nome das pessoas, né? Que não é o nosso intuito, só para saber aqui, ó. Pera aí, pessoal, deixa eu ler aqui, ó. Ó, o primeiro tá dizendo aqui o seguinte, ó. Que filme bom, tranquilamente o melhor filme da franquia disparado. Olha, meu, o cara falou, é o melhor da franquia disparado, ó. Melhor do que o primeiro que teve a. Bom, é a opinião de cada um, né? Como eu falei, eu não sou um dono da verdade, como ninguém é, né? Mas vamos ver aqui, continuando o que ele tá falando. Tem algumas coisas que me incomodaram, cenas com CGI barato, a ponto de parecer CGI fundo verde sem necessidade. O motivo de eu odiar CGI é que é feio. Será que custaria muito para fazer efeitos práticos para a morte da Iris com a lança de ferro atravessando seu crânio? Boa pergunta, né? Bom, não vou ler tudo aqui, que é um texto bem gigante. Vamos ver outro aqui, ó. A segunda pessoa. Gente, Premonição 6. Laços de Sangue chegou para provar que às vezes é melhor voltar às origens mesmo. Depois de uns filmes meio questionáveis da franquia, não vou citar nomes, mas vocês sabem quais. Esse aqui conseguiu trazer de volta aquela tensão gostosa de ficar com medo até atravessar a rua. Ó, outro aqui falando bem, ó, o filme é muito bom, a introdução do início é fantástica. Outro aqui, ó, filme razoável, gostei da cena da introdução. De forma, mas ninguém fala disso daqui que a gente falou, Vini. Pessoal tudo elogiando o filme, mas ninguém fala se entendeu, se gostaram dessa trama principal, se gostaram dessa ideia de fazer ligação com os personagens dos filmes anteriores. Chega de falar disso daí, Vini, por favor, agora para encerrar de vez. É, olha, Oswaldo, em parte sim, ó, eu acho que alguns comentários exageram, né? Falar assim, ó, melhor da franquia, também não, né? Que nem, por exemplo, ó, eu disse que eu dou 7,5, gostei do filme, mas eu também não vou dizer que ele é o melhor, né? Para mim, assim, os que estão, assim, no patamar de melhor é exatamente o um, o 3 e o 5, né? Na verdade, para mim, o que tá em pior filme é o Premonição 4. Agora, dizer que o 6 é melhor do que o um, ou 3 ou 5, eu acho que já é um completo exagero, né? Mas tanto que agora, como esse filme fez sucesso, parece que tem grande chance de ter um Premonição 7, né? De repente o 7 vai que às vezes explique ali melhor, né? E de repente vai que às vezes o 7 pode ser feito por uma equipe decente, né? Porque pelo menos uma coisa a gente não pode negar de Premonição, porque ó, Premonição 4 foi um fiasco, mas pelo menos eles se redimiram com o Premonição 5, né? Tudo bem, eu sei que, assim, na tua visão, eles reprovaram o Premonição 6, mas vai que às vezes eles fazem um set decente, né? E às vezes pode até pensar em chamar o mesmo pessoal que fez o 1 e o 3, aí, pelo menos esses aí sabem fazer uma coisa boa, né? Tanto que, na verdade, esse é o detalhe interessante, porque Premonição 2 até foi bom, mas por não ser a mesma equipe que fez o um, daí teve assim uma baixa, né? Daí eles chamaram eles de volta lá no Premonição 3 e corrigiram bem. Então vamos ver que às vezes pode acontecer isso, né? E agora que definitivamente não vai mais ter o Tony Todd, né? Porque o ator morreu, tem uma grande chance de voltar a ter a Kimberly, né? Porque agora foi confirmado nesse filme que ela sim é a única pessoa que de fato conseguiu escapar da morte. Então talvez ela agora meio que assuma o posto que era do Tony Todd, né? Mas vamos ver, né? Como é que vai ser ainda, né? Se vai ter de fato um Premonição 7, mas tudo indica que é capaz de ter. Bom, então é isso daí, pessoal. Espero que vocês tenham curtido a nossa análise. Dois pontos de vista. Uma pessoa que reprovou totalmente, que sou eu. Outra que até aprovou, que foi o Vini. E deixe aí nos comentários o que você achou de Premonição 6. E também deixe aí nos comentários qual que é o seu preferido desta franquia, né? Para mim, os meus preferidos é o um e o 3. E o teu, Vini? Para mim é o Premonição 1, Premonição 3 e o Premonição 5. Curiosamente, os que são os número ímpar, né? Mas eu acho que em especial, mais assim, que os meus queridos mesmo é o Premonição 1 e o Premonição 3, né? O 5 vai ficar assim só numa posição de medalha de bronze ali, né? Mas é o que eu gosto, né? Até porque como ele tem a conexão direta com o Premonição 1, acho que é por isso que eu também acabo incluindo ele nesse patamar. Mas então, os meus três preferidos são 1, 3 e 5. O que eu menos gostava era o 4, mas acho que o 4 perto desse 6 aqui é uma obra-prima, né? Então, peço até desculpas
pela minha nota que eu dei pro quarto filme, né? Então é isso daí, pessoal. Até a próxima e falou!